Documentário O Inimigo Íntimo, Parte 4. A Revolução no Altar. O plano para protestantizar a missa, 1965-1975. Quando a fumaça de Satanás entrou no santuário, um diário misterioso encontrado nos anos 60 descrevia com precisão assustadora as mudanças que esvaziariam as igrejas. Em algum momento entre 1965 e 1975, algo morreu dentro das igrejas do mundo ocidental. Não foi uma morte repentina, foi lenta, cirúrgica, calculada. Os números não mentem. Em 1965, mais de 75% dos católicos americanos assistiam à missa toda semana. 10 anos depois, esse número havia desabado para menos de 50%. E nunca mais voltou. O que aconteceu? Foi apenas o espírito do tempo? Foi incompetência teológica? Ou foi algo muito mais sombrio? Bem-vindos ao episódio 4 de O Inimigo Íntimo. Hoje entramos no altar. Se você assistiu aos episódios anteriores, você sabe. Nos anos 1930 e 40, agentes comunistas foram deliberadamente plantados nos seminários católicos. Bella Dodd, ex-secretária do Partido Comunista Americano, testemunhou isso pessoalmente perante o Congresso dos Estados Unidos. Na década de 50, a KGB atacou a reputação do Papa Pio XII, como o general Ion Mihai Pacepa revelaria décadas depois em suas memórias explosivas. E então chegou 1962. O mundo estava em convulsão, a Guerra Fria queimava, a Revolução Cultural fervilhava, e dentro do Vaticano, os agentes plantados há décadas já eram bispos, já eram teólogos influentes, já tinham voz. O Concílio Vaticano II foi convocado pelo Papa João XXIII com a intenção genuína de atualizar a Igreja para o mundo moderno. Um adjornamento, uma abertura das janelas para o ar fresco. Mas as janelas abertas deixam entrar mais do que apenas ar fresco. 1972. França. Uma enfermeira chamada Marie Carré atende um acidente automobilístico. O homem no carro não sobrevive, mas entre seus pertences há uma pasta, e dentro dessa pasta, um diário. O homem morto era, segundo o diário, um agente comunista. Não qualquer agente, era o 1025º de uma operação de infiltração na Igreja Católica. Designação: AAA Tiro e 25. Marie Carré publicou o conteúdo em 1972 sob o título AAA Tiro e 25. As Memórias de um Anti-Apóstolo. Os acadêmicos debatem até hoje se o diário é autêntico ou uma ficção baseada em fatos reais, o que os franceses chamam de roman à clef. Mas aqui está o detalhe que faz esse debate secundário. Escrito nos anos 1960, o diário descreve com precisão perturbadora exatamente o que aconteceria à Igreja nos 20 anos seguintes. Com detalhes, com datas, com métodos. Seja memórias reais ou uma parábola profética, o que está escrito nessas páginas é assustadoramente real. O diário parte de um princípio teológico milenar da própria Igreja. Lex orandi, lex credendi. A lei da oração é a lei da fé. Em português simples, a forma como você reza define o que você acredita. E o plano era diabólico na sua lógica. Não é necessário atacar os dogmas. Não é necessário convencer ninguém de nada. Basta mudar o rito, mudar a missa. O restante vem automaticamente. O objetivo descrito pelo agente era preciso: dessacralizar o rito, transformar a missa, que para os católicos é o sacrifício de Cristo renovado, numa mera reunião comunitária. Uma refeição, um culto protestante, e então aparece no diário o trecho mais citado, o mais perturbador. Ouça com atenção. Devemos, em primeiro lugar, fazer desaparecer a pedra do altar e as relíquias dos mártires. Em seguida, a própria mesa. O padre, que terá se tornado um presidente de assembleia, deverá se contentar com uma mesa qualquer, inclusive uma mesa de cozinha, para a sua Eucaristia, que não será mais do que uma refeição comunitária. A.A. Nelo e 25. As Memórias de um Anti-Apóstolo. Marie Carré.
1962. E é exatamente isso que aconteceu. A pedra do altar foi removida em inúmeras igrejas. As relíquias dos santos relegadas ao segundo plano. A mesa substituiu o altar. O padre virou de frente. O latim desapareceu. O silêncio sagrado deu lugar a palmas. Coincidência? Ou programa executado? Mas como agentes infiltrados conseguiram inserir ideias revolucionárias em documentos oficiais da igreja sem serem acusados de heresia? A resposta está na tática descrita no próprio diário, a ambiguidade calculada. Redigir textos que podiam ser lidos de forma ortodoxa por conservadores, mas que abriam portas para interpretações revolucionárias na prática. Como um contrato com cláusulas de duplo sentido. O diário descreve o segundo passo do plano com terrível clareza. Nós devemos introduzir a equívoca noção de pluralismo. O pluralismo permitirá que se ensine qualquer coisa em nome da igreja. A confusão será total e a barca de Pedro afundará. A. Lindsay 25. As memórias de um anti-apóstolo pluralismo. Uma palavra bonita, uma palavra que soa generosa, inclusiva, moderna e que, aplicada à doutrina religiosa, é um ácido que dissolve tudo. O teólogo Taylor Marshall, em seu livro Infiltrados, documenta como exatamente essa tática foi utilizada no pós-concílio. Textos com duplo sentido, interpretações progressistas apresentadas como a verdadeira intenção do concílio e qualquer resistência taxada de reacionária e antimoderna. Era 29 de junho de 1972, a Basílica de São Pedro. O Papa Paulo VI, o mesmo Papa que presidiu ao fechamento do Vaticano II, subia ao púlpito. E então disse algo que nunca deveria ter sido necessário dizer. Um Papa falando sobre o diabo. Na sua própria casa. Por alguma fissura, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Papa Paulo VI, homilia de 29 de junho de 1972. Paulo VI. O Papa da Reforma Litúrgica, o homem sob cuja autoridade a nova missa foi implementada, usando essas palavras exatamente no mesmo ano em que o Diário do Agente 1025 era publicado. Ele sabia. Alguma coisa estava muito errada, e ele o disse. Mas o que estava errado já era grande demais para ser contido. Os números eram devastadores. Os seminários se esvaziavam, os conventos fechavam, as vocações desapareciam. A confusão doutrinária explodia. O que deveria ter sido uma primavera para a igreja estava se tornando um inverno que nunca acabou. O que aconteceu entre 1965 e 1975 dentro da Igreja Católica é um dos episódios mais complexos e debatidos da história religiosa moderna. Houve inocência, houve entusiasmo genuíno pela renovação, houve adaptação necessária ao mundo contemporâneo. Mas houve também algo mais. A evidência circunstancial é pesada demais para ser ignorada. O poder preditivo do Diário do Agente 1025. A frase assustadora do próprio Papa Paulo VI. Os números que nunca mentiram. A pergunta que fica não é se houve infiltração. Os documentos históricos que vimos nessa série deixam claro que houve. A pergunta é, até onde foi? E continua. No próximo episódio, a história fica ainda mais perturbadora. Porque o plano não parou nas igrejas da Europa e América do Norte. Ele desceu para a América Latina. Tomou a forma de uma teologia. Uma teologia que usava a Bíblia para pregar a revolução. Uma teologia que misturava Cristo e Marx numa fórmula explosiva. Uma teologia que foi, segundo documentos desclassificados, ativamente promovida pela inteligência soviética. A teologia da libertação, a Igreja Popular, o nascimento de uma fé como arma política. Isso é o próximo episódio. Se você não quer perder, já sabe o que fazer. A verdade é teimosa, pode ser escondida, pode ser silenciada, mas não pode ser destruída. Baseado na 26ª edição do Boletim Tesouro Litúrgico Fontes. Citadas neste artigo. 1. Carré, Marie. AA 1025. The Memoirs of an Anti-Apostle. Edição brasileira,
AA 1025, As Memórias de um Anti-Apóstolo, editora Permanência. 2. Papa Paulo VI, Homilia na Solenidade de São Pedro e São Paulo, 29 de junho de 1972. Disponível nos arquivos do Vaticano. 3. Marshall, Taylor, Infiltrados, a trama para destruir a Igreja. Capítulos sobre a reforma litúrgica e a influência de teólogos modernistas.